Será que isso é literal, simbólico ou histórico? Descubra neste vídeo onde Satanás habita segundo a Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, encontramos a menção ao trono de Satanás. Essa referência tem gerado debate sobre sua interpretação ao longo dos séculos. Pérgamo, localizada na região da atual Turquia, era uma cidade de grande importância na época, com uma rica história cultural e religiosa. Dentro de seus muros, erguiam-se majestosos templos dedicados a divindades como Zeus, Dionísio e Esculápio. A arquitetura grandiosa e as práticas religiosas vigentes tornavam Pérgamo um verdadeiro centro de adoração pagã. Essa atmosfera espiritual intensa e diversificada certamente influenciou a interpretação das Escrituras por aqueles que ali habitavam. O contexto histórico de Pérgamo lança luz sobre a referência bíblica ao trono de Satanás, revelando os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades cristãs em meio a esse cenário. O trono de Zeus em Pérgamo era uma estrutura impressionante e imponente, situada no topo de uma colina que dominava a cidade. Construído pelos gregos como um altar dedicado a Zeus, o maior dos deuses olímpicos, esse monumento era um símbolo do poder e da influência política e religiosa de Pérgamo. A escultura monumental de Zeus, lutando contra os gigantes, adornava o altar, transmitindo a ideia de supremacia divina sobre as forças do caos e do mal. A grandiosidade e magnificência do trono de Zeus certamente exerciam uma influência marcante sobre a vida espiritual e cultural da cidade, refletindo-se nas crenças e práticas religiosas da época. Dessa forma, a conexão entre o trono de Zeus e a referência bíblica ao trono de Satanás sugere uma profundidade simbólica que vai além da mera construção arquitetônica. Parte 03. Durante séculos, estudiosos e teólogos têm debatido as diferentes interpretações sobre o trono de Satanás. Para alguns, a abordagem literal prevalece, sugerindo que Satanás poderia de fato ter uma presença física ou uma base de operações em Pérgamo. Essa visão fundamenta-se na crença na existência real do maligno e sua influência no mundo terreno. Por outro lado, a interpretação simbólica considera o trono de Satanás como uma representação metafórica da idolatria e da opressão espiritual que permeavam Pérgamo naquela época. Nesse sentido, o trono seria um símbolo das forças contrárias a Deus presentes na cidade. Além disso, a abordagem profética lança luz sobre a possível conexão entre o trono de Satanás e os poderes políticos e espirituais que se opõem ao reino de Deus ao longo da história. Essas interpretações contrastantes proporcionam uma perspectiva multifacetada sobre o significado e a relevância do trono de Satanás, estimulando reflexões profundas sobre a natureza do mal e as lutas espirituais enfrentadas pelos cristãos. Parte 04. Ao explorar as diferentes interpretações sobre o trono de Satanás, é essencial considerar o contexto histórico e teológico para compreender a complexidade desse simbolismo. A visão literal sugere que Pérgamo era de fato um local onde as forças malignas operavam de forma tangível, influenciando não apenas a esfera espiritual, mas também a vida cotidiana dos habitantes. Já a abordagem simbólica nos convida a refletir sobre como as práticas idolátricas e os sistemas opressivos da época se manifestavam na cidade, transformando-a em um ambiente hostil à fé cristã. Por outro lado, a interpretação profética lança luz sobre a relação entre o trono de Satanás e os regimes políticos despóticos que buscavam minar os valores divinos. Essas perspectivas nos desafiam a enxergar além do concreto, adentrando nas dimensões espirituais e sociais que permeavam Pérgamo e que ecoam em nossos dias. Assim, ao contemplar as variadas interpretações sobre o trono de Satanás, somos instigados a mergulhar nas nuances da narrativa bíblica e extrair lições relevantes para nossa jornada espiritual. A menção ao trono de Satanás em Pérgamo, cidade marcada por sua intensa atividade religiosa e cultural, ressoa através dos séculos como um alerta sobre as influências espirituais presentes em nosso mundo. Ao refletir sobre a existência de tronos de Satanás contemporâneos, somos desafiados a identificar locais permeados pela idolatria, vícios e perseguição, onde forças malignas parecem encontrar eco. Nesse sentido, o convite à resistência cristã no meio desses ambientes hostis se torna urgente, recordando-nos da importância de permanecermos firmes na fé e na verdade diante das adversidades. Assim, ao considerar a aplicação espiritual da referência ao trono de Satanás nos dias de hoje, somos conduzidos a uma reflexão profunda sobre o papel dos seguidores de Cristo em meio às lutas espirituais do presente.
Gostou de desvendar esse mistério bíblico? Então se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu comentário compartilhando sua interpretação.